Olá pessoal, estamos começando mais um Presepada Jurídica. Aqui ao meu lado o professor Abisair Paniago. Boa tarde, galera. E aqui ao meu lado o professor Thiago Pérez. Sou Joe. It's me. Opa, it's me. Exato. Tá certo isso, Tá professor? certo, tá certo. Com a gente Começou aqui, bem. com muita alegria, o professor Willy. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Um prazer imenso estar aqui contigo. Estamos muito contentes com a sua presença hoje. E hoje, inclusive, fizemos aí um quadro em sua homenagem que acho que ficou assim. Gostei de todos, mas esse tá top. Eu consigo levar depois? Pode, é seu. É seu. Perfeito. Mas tem que caber na bolsa. Senão aí tem que deixar, entendeu? Pessoal, antes da gente dar início, não se esqueça, já aproveita aí, se inscreve, põe lá o sininho, ativa o sininho, compartilhe com as pessoas. E mais, né? Não se esqueça que isso vale muito, vale a sua presença, vale até nota. Roda a vinheta. Professor, uma curiosidade de todo mundo que tem, né? Quando vê aqui. Ah, primeira pergunta, antes da gente até iniciar. Você então é americano? Sou. De verdade. De verdade. Gringo mesmo. Dos Estados Unidos. É, porque assim, aqui a gente tem uma seguinte tradição. A gente fala pro Daniel, fala, Daniel, traz um cara muito famoso. Aí ele fala, vou trazer um cara do BBB. Aí quando a gente foi ver, pô, Bruno BBB, o nome do cara, mas não é do BBB. Aí depois, não, Daniel, mas agora a gente quer um grande esportista, assim, um cara assim famoso mundialmente. Não tem, vou trazer Gustavo Borges, né? Aí foi ver... Aí foi ver Gustavo Borges, Gustavo, grande nadador, daqui do Tocantins, mas não naquele que a gente conhece lá das Olimpíadas, né? Dessa vez eu achei que ia trazer um gringo e ia chegar, um gringo ali, né, do Paraguai, alguma coisa assim. Uma coisa assim. Aqui se a gente pede para vir um anão, o anão já chega crescido, só para você entender. Então, muito obrigado por estar aqui, professor. Mas conta pra gente como que foi parar aqui no Tocantins, aqui no Brasil, como que é essa história sua, cara? Quanto tempo temos? Nós temos, temos o tempo de contar essa história toda. Uma história longa, mas eu nasci no lar mormon, meus pais eram mormons, então eu nasci na igreja, comecei na igreja e eu vim no Brasil pela primeira vez fazendo missão pela igreja mormon. E o que você faz, você preenche a papelada, manda para a igreja e a igreja manda onde você precisa, ou onde a igreja precisa. Então eu vim para o Brasil, eu passei 1 ano e 8 meses no sul, a maioria do tempo na Serra Gaúcha. Então foi o meu primeiro contato e basicamente me apaixonei pelo povo brasileiro, me apaixonei pelo Brasil, pela língua portuguesa. E daí eu decidi que eu gostaria um dia voltar e dar aula. Na verdade, quando eu estava na Serra Gaúcha, teve um membro da igreja que era dono da escola Wizard daquela área. E ele me convidou para voltar depois. Só que eu estava indo para a volta, eu fui para a faculdade da igreja, onde muitas pessoas se casam e eu pensei, não, eu vou me casar, não vai dar certo. Daí não me casei, daí eu voltei, fiquei 1 ano dando aula na Serra Gaúcha. Então esse foi o começo de como eu... Mas como foi para você também, da mesma forma que a gente tem a dificuldade de aprender a sua língua, imagino que você também tenha tido muita dificuldade com a nossa, até porque a nossa também tem muitas regras, os verbos, conjugações. Isso. Como é que foi isso lá, antes de vir para cá, você teve um treinamento lá? Nós ficamos 2 meses. Ou veio na fé? A coisa é que 2 meses que nós aprendemos o que nós íamos ensinar e também o português. Daí eu cheguei podendo falar onde está o banheiro e eu estou com fome e coisas assim. Então não foi o suficiente. É aquela coisa, se você não aprender dentro de um país que fala aquela língua, você vai ter uma adaptação muito grande. Aí você aprende, eu sempre brinco, eu aprendi, eu estou aqui, onde você estava? Daí eu cheguei aqui, eu estou aqui onde você estava. Daí você fala com o mineiro e fala, você vai comigo? Eu estava procurando, quem é sei e que vai contigo? Quem é sei? Levanta a mão se você sei. Aí, tem essas coisas, as cortes, essas coisas. Então, levou um tempo, mas muitas pessoas perguntam sobre a minha história como alunos, mas a minha história foi muito diferente do que a maioria dos meus alunos. Então, mas nós sempre falamos, nós começamos nossa escola 6 anos atrás, aqui em Palmas, e nós temos um programa de intercâmbio e a minha esposa faz assessoria de vistos e essas coisas.
coisas, porque nós reconhecemos que o melhor jeito é fazer intercâmbio. Agora, nem todo mundo pode, então nós estamos aqui também para ajudar com isso, mas para mim, e por quê? Porque o seu porquê tem que ser maior do que as dificuldades que você vai enfrentar. É como qualquer coisa, estudar direito, ser jogador de vôlei, futebol, qualquer coisa, você vai enfrentar muitas barreiras e o seu porquê que você está fazendo tem que ser maior do que essas barreiras que você vai enfrentar. Então, se for, você consegue. Então, nós procuramos sempre ajudar as pessoas. Se for fazer intercâmbio, nós temos isso, mas também para se preparar para ir e aumentar o seu vocabulário, o jeito que você fala, porque você abre outras culturas quando você, principalmente o inglês. Eu sei que eu sou bem sortudo porque eu nasci lá, que é uma oportunidade de eu ter como falante nativo a língua internacional, sendo pelo melhor ou pelo pior, é a língua que é reconhecida como a língua internacional. Então, eu tenho essa oportunidade de oferecer isso para as pessoas e, inclusive, o que eu aprendi quando eu vim dar aula pelas primeiras vezes foi que eu acredito que Deus me colocou na Terra para dar aula de inglês para brasileiros. Então, eu passei 26 anos sem saber o que eu ia fazer, mas naquela sala de aula, as primeiras vezes, é isso. Daí eu não pode trocar isso por nada. Tem tantas pessoas fazendo coisas porque outras pessoas acham que devem, ou a sociedade diz que deve, mas eu sei que eu estou fazendo o que eu vim para a Terra para fazer e não tem melhor do que isso. Quando você foi designado pela igreja, você escolheu vir para o Brasil ou foi tipo, tinha o mundo inteiro, a igreja falou, não, Brasil? Eu me lembro que tinha uma caixinha que você podia colocar um cheque lá se você quer ir para fora dos Estados Unidos. Aí eu fiz assim. Só aí isso. Eles decidiram... O restante foi Deus mesmo. O restante foi... Caramba. Não sei se minha esposa concorda, mas eu acredito que foi Deus mesmo. O pensamento dela pode ser um pouco diferente. Mas aí, tipo, chegou aqui, você já tinha uma noção do que era o Brasil? Você tinha uma noção... O que era a sua visão do Brasil? Nada, na verdade. As pessoas pensam, os americanos pensam em índios, carnaval. Nem isso eu pensava, não sabia. Porque o problema com um dos problemas dos Estados Unidos é que nós estamos ensinados desde pequenininho que, basicamente, do jeito que eles nos ensinam, é para nós pensarmos que nós somos o melhor. O país melhor, cultura melhor, que nós temos todas as oportunidades e, por isso, não precisa mesmo se preocupar com o resto do mundo. Inclusive, na época que eu estava no high school, não tinha nem uma aula de história do mundo. Era só dos Estados Unidos. Eu sei que isso tem mudado desde então, mas para mim é uma mostra de uma mente fechada e a maioria das pessoas, por exemplo, que eu conheço, os meus amigos e familiares norte-americanos nunca saíram do país. Quando vão passar férias, passam em outra parte dos Estados Unidos, não conhecem a Europa. Eu não conheço a Europa, só América do Sul, só por causa que a igreja me mandou para cá e eu decidi fazer disso a minha vida, mas se não fosse por isso, eu também provavelmente nunca teria saído dos Estados Unidos. Quem inventou o avião? Eles garantiram que não teria assunto polêmico. Garantiam quando eu vim. Ele já assinou, cara. Se você não leu o verso do contrato... Inclusive lá está escrito que ele tem que falar que foi o Santos do Mundo. Exato, exatamente. Meu Deus, deixa eu ver. Eu deveria ter lido. Se errar, tem multa. Se errar. Exato. Antes de prosseguir, eu quero só informar aqui para a galera que nós temos visitas ilustres aqui, né? Além da equipe que, como você falou, produção. A Natália, que é da produção, chefe da produção. Chefe. Nós temos aqui o doutor Saulo Paniago, que está nos acompanhando aqui hoje. Doutor Daniel, né? Doutor Daniel, que há muito tempo que não frequenta o ambiente, está aí, né? A Andressa, minha primogênita, e a Isadora, que está em todas, né? A Isadora era para ser da produção, mas eu acho que não está ajudando mais também, né? E aí, professor Willis, só para informá-lo que tanto a Andressa quanto o Saulo fizeram questão de vir aqui hoje por sua pessoa, sua presença.
Eu estava assistindo um vídeo seu lá hoje, uma aula, né? Que é ao vivo, sei lá, no Zoom. Tá com mais 3 moças lá. Como é que é a que fala lá, Andressa? Que é das Meninas Poderosas. Powerpuffs, Isso. E aí eu assistindo, e ela veio, o que é isso aí? Eu falei, não, é um professor que nós vamos entrevistar hoje. Ela, não, eu queria ir também, eu queria ir, então, porque ela gosta muito de inglês também. E o Saulo é médico, é uma pessoa também muito estudiosa. Quando falou, não, eu quero ir também, tio, quero conhecê-lo. Então, mais essa informação. Prosseguindo aqui, obrigado. Com relação, antes um briefing que a gente estava fazendo aqui, o professor Willy, Thiago, estava me contando uma história muito interessante dele com a esposa, né? Ele veio primeiro, depois acabou fazendo uma opção de vir para o Brasil, morar próximo à praia, né? Que era para dar aula e ir para a praia, dar aula e ir para a praia. E aí se casou e conta essa história para nós. E como eu falo, foi propaganda enganosa, porque até eu podia processar, né? Claro, eu estou no lugar certo para fazer essa sim. pergunta. É que eu estava nos Estados Unidos depois, eu tinha casado com uma americana, que eu via americanos não são para mim, é brasileiro mesmo. Daí eu tinha divorciado, estava na casa do meu pai e eu estava dando aula particular online para ajudar pessoas com inglês, claro. Só que eu estava dando aula só para brasileira, porque eu sabia o que eu queria. Daí eu comecei a... Sabe escolher. Eu sabia. Eu queria conhecer porque eu ainda tinha na minha cabeça a ideia de voltar a abrir uma escola no Brasil. E eu conhecia essa moça, morava em João Pessoa, que inclusive foi uma das cidades que eu queria visitar antes de morrer. Eu tinha um companheiro lá no sul, durante a minha missão, que só falava, ele era de lá, só falava de como era lugar bom. Daí eu estava, não, eu quero. Daí, inclusive, quando nos falávamos no telefone, eu podia ouvir o vento do mar, ela morava... eu pensei, não, é exatamente isso. Exatamente. Não, por isso mesmo, eu não duvido. Se eu perguntar agora, ela só vai... não vai responder, só vai sorrir. Daí, eu comecei a conhecê-la. E daí a minha ideia foi abrir a escola lá, uma quadra na praia, dar uma aula, ficar 1 hora na praia, voltar a dar uma aula, vida boa, perfeita. Só que daí ela me trouxe para cá, ela me trouxe para Palmas. Praia do Caju, Praia da Graciosa. Que é quase a mesma coisa de Fernando de Noronha, é quase a mesma coisa. É bem pertinho. E daí, mas foi de Deus, porque eu posso ser como é que é, não sei em português, peixe grande numa piscina pequena, onde se eu fosse para São Paulo, Rio, eu sou mais um americano aqui. Perfeito. Nem iam me convidar para um podcast lá, mas aqui... Certamente iam. Esse aqui porque o maior podcast do Brasil está situado aqui, não? Com certeza. Professor, mas assim, aí você veio então, acabou que você achava que ia para João Pessoa, mas você veio direto, depois quando você retorna para se estabelecer para o Brasil, você já vem para o Tocantins. Não foi exatamente, não foi tipo ela colocou a mão na frente e nós viemos. Mas... Chegamos João Pessoa, olha só, esse Palácio Araguai, João Pessoa. Você embarcou e falou, mas quente né? Esse mar é bem pequeno. Então aquele avião ali está bem propício, indo para o lado do sol. Perfeito, exatamente. Não, nós conversamos a respeito, eu queria ir para João Pessoa, mas... era onde ela estudou inglês aqui em Palmas, era a ex-professora dela. Nós fizemos contato com ela e ela ofereceu para eu trabalhar por ela. Então nós decidimos primeiro, entre aspas, vir para Palmas e daí eu ia dar aula, ter mais experiência e daí abrir a nossa escola no Nordeste. Pelo menos o que eu imaginava. Daí depois, uma década depois, ainda estamos aqui. Quando você mudou para cá, o que assim era mais estranho do comportamento do brasileiro? O que é essa diferença, esse choque cultural que a gente chama? O que te chamava a atenção? Muita gente me tocando. Ainda tenho essa coisa quando... Porque para nós é uma intimidade para tocar na pessoa. Se uma mulher me tocar, eu acho que está afim. Se um homem me tocar, daí eu afasto um pouquinho. Talvez eu afasto um pouquinho. Por isso que quando encostei nele, eu senti uma energia diferente.
Até eu tenho alunos que são pessoas que eu gosto. Não é uma coisa que talvez nós realmente somos um pouco mais frios, mas é alguma coisa. Eu tenho gente que eu gosto, gente que são alunos meus, que nós temos aulas muito boas, mas quando vem para me mostrar alguma coisa no celular e me toca ainda... Opa! Eu vi! Valeu! Obrigado! Então, realmente, essa foi uma das coisas que ainda não só achava estranho, mas não é estranho. Eu sei que é cultural, mas eu não consegui tirar isso. Minha primeira reação é afastar um pouquinho. E tem alguma coisa assim que já está tão dentro de você que você voltar para lá, assim, falar, pô, esse negócio no Brasil é top. Se eu voltasse para os Estados Unidos, eu não ia me adaptar mais, porque eu já estou tão brasileiro nesse aspecto. Tá encostando todo mundo. Eu sei que minha esposa tem uma lista, porque ela fala agora que eu sou brasileiro demais. Não sei quais são as coisas, mas eu sei que quando eu faço alguma coisa, ela fala que... Mas eu acho que ser mais aberto com as pessoas que você conhece pela primeira vez. Eu sempre era uma pessoa, ainda sou um pouco, mas não é tão estranho para... conhecer, não chamo depois de 5 minutos de amigo, como é feito aqui. Mas... Você não morre de paixão. Aqui morre de paixão. Aqui no Brasil, as pessoas vão pra balada, encontra outra assim, não, sei lá o que, no banheiro, amigo, já amiga tal, e é uma história que eu conto, que alguém me apresentou um amigo, esse é meu amigo, João, daí eu conversei com uma pessoa depois, quanto tempo você conhece? Nós conhecemos agora, mas não chamou de amigo? Como é que é essa amizade? Porque para nós, a ideia de amigo, tipo, você quase passa em frente de uma bala, toma uma bala para essa pessoa, sabe? É para salvar a vida. Eu posso contar em uma mão e um dedo quantos amigos que eu tenho. Então, para nós, a ideia de amigo e conhecido é bem mais... em vez de... Eu acredito que aqui no Brasil, quem nós íamos chamar de conhecido, vocês chamam de amigo. Onde para nós é amigo e conhecido. Amigo de trabalho, alguma coisa assim, a maioria das pessoas com quem eu já trabalhava era conhecido. Nós não chamávamos, ele é meu amigo, porque daí ele faz alguma coisa e as pessoas olham para você. É seu amigo. Não, conhecido. Isso é uma coisa séria, Bizer, que assim, isso reflete bastante até na parte judicial. Quando vai pegar o depoimento de testemunha, o juiz vira e fala assim, olha, você é amigo de alguma das partes para saber se a pessoa tem um impedimento. O cara trabalhou com o outro há 5 anos, 6 anos, né? Trocava ideia, ali tomava o cafezinho junto no intervalo do trabalho e tal. Meu amigo. Aí o juiz fala assim, bom, então você não pode ser testemunha, né? Então aí até quando a gente precisa conversar com as pessoas que são testemunha, olha, amigo, amizade, aquela amizade íntima, aí a gente já tem que falar, amizade íntima, é frequentar a casa da pessoa sem ligar, ir lá e viajar junto, porque de fato... A expressão amigo pra gente é um povo tão aberto, né? Que fulano é meu amigo tal, mas encontrou com a pessoa 3, 4 vezes, né? Ou vem no ambiente de trabalho, já se coloca como amigo e às vezes até no poder judiciário se prejudica. E até eu coloquei uma regra dentro de mim. Se eu não fui para a sua casa, você não foi para a minha, você não é meu amigo. Então, para mim, é bem fácil de saber quem nós somos muito. Perfeito. A gente precisa, vamos ensinar, inclusive, abrir um curso não apenas de inglês, mas para as testemunhas, né? Para explicar, olha, testemunha, você não é amigo dessa pessoa, tá? Para fins de direito. E é engraçado também outra coisa que acontece, às vezes o juiz pergunta, você tem interesse que alguém ganhe aqui essa causa? E às vezes a pessoa viu toda a história, né? Eu vi que o cara foi demitido de forma injusta, que isso é um absurdo. Aí fala assim, tô torcendo para fulano de tal ganhar, né? Porque aí o juiz não, né? Porque se tá achando, quer que alguém ganhe a demanda, pronto, ela já não é uma testemunha isenta, né? Então a gente tem muito essa percepção mesmo de ser de um povo que tem mais, o sentimento mais aflorado. Desse tempo que você está aqui no Brasil, né, também, você se sente tocantinense mesmo também? Quanto tempo você está aqui no Tocantins? No Tocantins vai fazer 8 anos em total. Nós viemos uma vez, ficamos 1 ano, 2009 a 2010, voltamos para os Estados Unidos, daí viemos novamente em 2014. Então, desde 2014 estamos aqui com nossa escola e tudo. E eu sempre falei
que eu era quase gaúcho, porque eu aprendi a falar lá no sul e fiquei tanto... Mas você parece mais tocantinense do que gaúcho. Com certeza, também achei. A aparência física dele é mais... Sotaque mais puxado para tocantinense do que tocantinense, maranhense. Nosso maranhense está mais afinado. Isso. Eu trabalho nisso, na verdade, fico praticando. Exato. Não, mas eu sempre digo que eu sou uma pessoa sem país e sem língua, porque agora eu faço uma ligação de Zoom com minha família lá, e eles ficam me zoando porque eu falo, ou eu não consigo lembrar a palavra em inglês, ou eu tenho um sotaquezinho, e daí eu não falo como gaúcho, eu falo exatamente como tocantinense, não falo nem como norte-americano mais, então eu sou do mundo. Esse sotaque, assim, é engraçado quando você tá, por exemplo, vai viajar, assim, tipo Rio de Janeiro, alguma coisa, os caras falam, o gringo ali, vamos passar a perna nele. Tem isso, tipo assim, você chega assim, está com um brasileiro, as coisas são mais baratas pro brasileiro, aí quando olha para você assim, não, cerveja aqui é R$15, né? Tem isso? Camelódromo é uma aventura para mim, se eu não for com minha filha ou alguém, daí eu fico calado, eu não estou nem aqui. Ela vai falar contigo, porque realmente e todo americano tem dinheiro, não sei se você sabia. Todos. Não tem nenhum americano que não tem dinheiro, então eles tentam cobrar tudo. O cara ganha em dólar, bicho, já é outro nível. O Abizair queria até fazer um teste aí para ver se de fato você é tocantinense, né, Abizair? A gente tava conversando, o Abizair falou assim, quero ver se de fato esse cara é tocantinense mesmo, né? Tá aí já há tanto tempo, né? Já saber se já tá por dentro. Estamos conversando aqui e é uma das curiosidades, já que você veio aqui para o Brasil e particularmente aqui para Palmas, né? E a nossa região, é que eu estava falando contigo aqui antes, né? Mesmo sendo brasileiro, e nós viemos de Goiânia para cá, é um estado, na realidade Tocantins é uma divisão do estado de Goiás, então apesar do mesmo estado você encontra palavras e expressões que você não conhecia antes, e é muito curioso isso, né? Eu costumo até falar para meus alunos, né? Tem uma expressão, Daniel, que é assim, você chega no mercadinho aqui e pergunta, tem isso assim? A pessoa te responde, tem não. Eu falei, tem não? Tem ou não tem? Tem não. Ou, eu estava lá em Goiânia e fomos num shopping, a minha esposa estava comigo, eu perguntei assim, tem algum produto? A pessoa respondeu, tem, mas acabou. Aí quando ela falou, tem, mas acabou, eu falei, você é tocantinense. Como é que o senhor sabe? Tem, mas acabou. Então tem algumas expressões assim, eu e o Thiago estavam exatamente com relação a expressões que... Até conversando com a Andressa, conversando com a Andressa um dia sobre uma palavra, tem duas palavras aqui no Brasil. Eu vi até um vídeo seu, aprendendo a dançar, né? Dançar forró e tal. Achei muito legal aquilo. O cara, nós arrumamos um que dança pior que nós, Thiago. Cara, eu não vi esse vídeo, preciso ver. Eu só escutava o cara, tira o pé do chão, tira o pé do chão. Mas a questão do forró, por exemplo, o pessoal conta a história da origem da palavra forró, né? E conta-se que na época da Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos montaram uma base lá no Rio Grande do Norte, exatamente para se preparar para uma eventual invasão dos alemães ali no norte do Brasil, né? No nordeste do brasileiro. E teria surgido a partir daí a história do forró, né? Que anteriormente a expressão era forró-bodó, que era até registrado em dicionários, mas forró propriamente dito tem essa história que seria, porque seria de for all, né? Os americanos querendo participar dos festejos, né? E um dos americanos falou, não, bora lá que é para todo mundo, né? Então é for all. E aí o for all vai daqui, vai dali, virou forró. Os americanos já estavam assim, da galera, já tinha a mentalidade do professor Willy, entendeu? Exatamente. Não, for all. E o outro é aquela expressão que vem do oh shit, né? Que é oxente. Mesmo? Essa eu não tinha ouvido. Oh shit. Oxente seria derivação da expressão oh shit. Então, essas duas situações vamos... E ele mas é americano, então ele tem que saber a agora resposta. A gente gostaria... Bom, eu já adiantei para ele. As duas nós fornecemos as informações, né, Thiago? A partir de agora nós queremos que nós vamos te passar uma expressão, uma palavra, e gostaríamos que você traduzisse para o inglês. Okay. Vamos fazer o inverso aqui, né, Thiago? Então, para cada expressão que você acertar, nós vamos
de forma, no inglês, bem, deixa eu ver se ele escreveu certo. Ou, não, né, Thiago? E aí? Sim, exato. Yes ou no? Não, yes ou no. A gente vai falar aqui, vamos ver se E você aí já eu vou consegue traduzir para o inglês, porque assim, tá? Pô, gringo e tudo mais, vamos ver se Tá consegue. aqui há muito tempo, E né? tudo 10 mais. anos já né, Natália? Já é suficiente para o cara saber as expressões locais. Por exemplo, a primeira expressão, Muito a simples. primeira palavra que gostaríamos que você traduzisse é égua. Égua. O que significa égua? Como é que é égua em inglês? Égua. Como seria em inglês? Seria I don't believe it. Não faço ideia. Mas eu chuto I don't believe it. E aí, Beleza. Thiago? Vai para a segunda. Então, vamos ver se tá Foi- certo. Ele colocou assim. Égua. Tá? Égua, nós temos uma expressão nordestina, no Pará, por exemplo, é uma expressão de surpresa. Surpresa que você fala assim, rapaz, o cara mora aqui, tem 10 anos, e americano, ele, égua, 10 anos aqui? É tipo assim, oh my God, Oh né? my God. Exato, oh my God. Damn, verdade. Damn. Damn. Aí, Só que assim, olha só. damn. Aí, plata. Nunca foi não, né? Aqui, ó. Acertou então, Abisair? Acertou sim ou não? Ó a plaquinha pra você, ó. Aí, ó, não. Esse é o jogo da Discord. Segunda. Bom, nós já fornecemos a primeira informação, agora a segunda não é possível. A gente já te explicou como é que É significa égua, né? égua. Agora Já- nós queremos que você nos traduza baixa da égua. Em inglês primeiro, pra gente Baixa da égua. Baixa da égua. Traduzir para o inglês. Ele sabe o que é? Não sei, aí já o cara tá aqui, as regras do Era pra jogo. saber. Ele é Baixa professor da de égua. inglês. Chegar, professor, me falaram, eu quero usar a expressão baixa da Baixa égua. da égua. Eu culpo a minha esposa, primeiramente. Ela deveria ter me ensinado essas expressões. A culpa é sempre da esposa. Se usa muito aqui no Nordeste, no Maranhão. Então, vamos usar uma Isso, lógica aqui. Se égua é surpresa, baixo da égua não faz. Tem lógica não. Baixo da égua. É como quando eles soletram, você pode usar uma frase completa? Ou... Você pode usar à o que vontade. você tá aqui. Não, vocês podem me dar uma frase completa. Você quer a aplicação de uma frase? Não. Não vou facilitar assim. Vamos facilitar para ele? Então vamos facilitar. Tá. Estados Unidos fica na baixa da égua. Isso. Ok, so it's screwed. Screwed, I would say. Screwed. Tá ferrado. Então assim, vamos lá. Sim ou não? Não. Baixa da égua é um lugar longe pra caramba. Longe pra caramba. Muito longe, Mas fica lá na claro, baixa da porque égua. é baixo da égua. É isso, é. Agora faz se- sentido. Agora se faz égua é sentido. surpresa, baixa da égua é longe. Deve ser longe. Sim, exato. Essa é a mais lógica. um. Boa. Claro, não pensou nisso. Mais uma, né? Claro. Essa aqui é muito boa também. Do tempo do ronca. Do tempo do ronca. Pode me dizer quem foi Ronca primeiro? Não? Não, o ronca foi alguém muito importante aí. Isso Foi? dá pra não desrespeitar a memória dele. A gente brasileiro tá. fica muito bravo. Então deve ser alguma coisa bem velha. Aí, traduza something pra inglês. ancient. It's ancient. Ancient history. There we go. Ok. Ancient Aí, ó, aí, history. sim. Tá, ok. Yes. Tempo do Primeiro sinal ronca. tirei É o zero. tempo do ronca. É coisa antiga, é isso mesmo. Fala, pô, o cara é do tempo do ronca. Mais uma, né? Não, mas Mais primeiro, Ronca, é o que tem... Eu não sei. Ninguém sabe. Eu sei que no tempo do ronca, antigamente, tipo assim, o Abisair era do tempo Eu do sou ronca. do tempo do ronca. Entendeu? Isso me lembra de uma coisa que aconteceu lá no Sul, quando eu estava dando aula lá. Teve 3 suecos que foram para lá para ver a cidade e tudo da Rotary. E eu fui encaminhado para traduzir, ajudar com o intérprete e essas coisas. Nós fomos para a CTG. Estávamos fazendo dança, fazendo uma poesia. Aí eu não estava entendendo nada. Eu olhava para mim, eu chamei um gaúcho, vem cá. Aí ele... Também não sei. Fazer o quê? Mas é engraçado porque a gente aqui, se escuta um gaúcho falando, às vezes não entende. Entende nada. do que Não eles entende falam. mesmo, né? Dependendo da colônia que eles vivem, de qual que é a origem deles, é muito verdade. difícil. Mais um. Com certeza, Bisair. Eu tô me divertindo. Cangote. 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 Cangote.
Talvez vai ajudar. É de onde? Que onde? região? Que região? Brasil inteiro. Esse Brasil é O nacional. cangote tem pra todo lado. É. Cangote tem pra todo lado. Son of a bitch. Não. Não? Aqui é Porque disse que tem por todo lado. Não. Eu vou te explicar o que é cangote. Bota o contexto pra ele e aí ele Tá. fala a frase depois. Deixa eu te colocar o contexto aqui. Não, eu vou explicar logo que é melhor, porque senão vai perder o sentido da coisa. Tá. Cangote pra gente é alguma coisa de muito respeito. Então, por exemplo, o que você pode fazer, professor? Você chegar assim, vai ver um policial, o cara assim do BOP, o cara tá fardado e tal. Você chega assim pra ele e fala assim, gostaria de cheirar o seu cangote. Entendeu? É uma expressão pra gente. E não vai me bater? Não, é porque de cangote respeito. pra gente é uma coisa tão de respeito, é uma expressão, é que nem esse do tempo do ronca, é uma expressão. Então, na próxima vez que você encontrar um policial assim, você chega e fala assim, queria cheirar o seu cangote, ok? Anota, não Eu deixa... garanto que eu não vou falar isso. Poxa, cara, você tá perdendo a oportunidade de se Não, mostrar no eu- local, ninguém vai achar que você é gringo, De cara. passar se a fizer noite preso. A galera faz muito isso com você, cara, querer te ensinar errado as palavras. Não, na verdade não, porque acham que eu entendo essas coisas, mas não. Tem mais amizade. Cangote. Não, mas você não explicou o que é cangote. Pois é. Daí Não, então eu não ia explicar, cara. A ideia é ele descobrir, ele vai descobrir Não, vai tirar o cangote do não, policial. que é isso, depois... Se eu falar pra minha esposa, o que acontece? Vai dar tudo E o sem graça é que depois ele vai ligar pra mim. Diz aí, tô preso aqui, levei umas borrachadas, fui ser gentil igual vocês ensinaram. O que eu falo pra minha Que que mulher? eu falo? Aí fala assim, você fala que você tava cheirando o cangote Cangote. dos outros. Cangote, pescoço. Pescoço. É o pescoço. No Então, já que você tava fala-se dançando o muito cangote. forrozinho ali, ó, forrozinho grudado no cangote da morena, entendeu? É pendurado assim. no cangote. Tem mais aqui. Tem mais? Quero ver que você consegue traduzir para inglês a seguinte expressão. Isso é muito maranhense, cara. É. Muito maranhense. Você já ouviu, cara? Sim, já ouvi. Só que nunca traduzi, foi só, eu já sei o que é. Oh, you think so? É o que eu Quem diria. sabe, né? Oh, you É think boa, so? né? Tá aí. Cadê a nossa podemos juíza? agregar. Cadê a Você juíza? ok, vamos colocar como yes. Yes. Não, até porque, né? Reforçou a marca, Exato. né? Ah, por falar em marca, presepada. O que significa presepada? Não. Você vem pro programa, chama Presepada Jurídica. Não, beleza, não sei o que significa, mas eu vou lá. Algum significado tem? Vendo os outros podcasts, eu acho que significa divertido, mas... Ah, ok. É alguma coisa bagunçada. Essa é a coisa brasileira que eu já aprendi. Quando você perguntou as coisas que eu levo pra lá, que a minha esposa fala que eu sou muito brasileiro, daí é tipo assim, deve ser divertido. Presepada. Ah, né? entendi. Tem a ver com erro, com brincadeira. Tem que... Mas por falar, inclusive, nessas expressões, né? A gente pediu para você traduzir agora algumas expressões, quer dizer, pegar do português, jogar para o inglês, mas para saber se você já se habituou com algumas expressões, tanto tempo aqui, especialmente no Tocantins, né? Então, por exemplo, da nossa cultura, para ver se está ambientado. Então, vou fazer algumas perguntas para ver se você está por dentro mesmo, como é que é a vida do tocantinense. Primeira pergunta, né? Quando tá com muito calor, o que o tocantinense faz? O que faz? Reclama? Passa um café. Geralmente é sempre. A gente já faz um cafezinho. Tá certo. O que o Tocantins, quando ele vai pro Tocantinense, quando ele vai pro Jalapão, o que ele diz? Fui para Jalapão. O Tocantinense não vai pro Jalapão, é só gringo. Tá certo, tá certo. Só gringo que vai. O que palmense gosta de fazer no final de semana? Essa. Ir para o lago. Não, cara, derrubar poste com carro. Não, é verdade. Não, eu reparei isso até. Não, é verdade. Isso aqui Até ganha pontos, deve ganhar pontos, porque... Deve, tem no jogo chance. da vida é isso aí. É? A meta é derrubar postes. Em Palmas. Em Professor, mas conta pra gente um pouquinho como é que foi esse lance da empresa. Então você vem, aí chega aqui na missão de ensinar. E aí você nos contou que chega para dar aula e é como um professor, então, um empregado, então, de uma instituição. E aí depois você fala, não, eu vou empreender nessa área. Como que foi essa virada aí para o empreendedorismo? Foi uma coisa onde eu sempre digo, se eu soubesse
a dificuldade de empreender no Brasil, provavelmente não teria feito. Então, graças a Deus, eu não sabia o que exatamente estava envolvido. Apesar de não me levar para João Pessoa, a minha esposa é excelente em nosso negócio porque ela cuida da administração e eu faço a parte das aulas. Então, ela sempre fez essa parte de cuidar junto com o contador dessas coisas que, quando eu comecei, ela antes que nós tínhamos uma equipe para nos ajudar, foi aquela coisa, ela falava alguma coisa, não pode ser assim. Nós pagamos quanto em imposto? Me parece que para fazer a coisa certa é muito difícil e você, cada vez que vem alguma regra, alguma lei, alguma coisa, é quase que eles estão fazendo com que fique bem mais fácil não fazer a coisa certa. E isso para mim foi a coisa mais difícil, porque eu sempre fui, não, nós vamos fazer tudo certo, não vamos descumprir nenhuma norma. Isso. Mas daí ela fala, ok, mas se nós fizermos assim, nós pagamos X a mais. Ok, então vamos pagar, essa vez vamos pagar. Daí acho que ela parou de me perguntar, porque estávamos pagando demais. Mas a mudança de ser empregado no Brasil para empreendedor foi muito grande. Porque parece, e ficando envolvido com professores, com pessoas que trabalham para nós, parece que eu entendo que os direitos dos trabalhadores são importantes e nos Estados Unidos são explorados. Eu já fui explorado como trabalhador, mas aqui são protegidos num jeito que fere uma pequena empresa. Parece que teve tantas empresas grandes que não reconheceram a necessidade dos direitos dos trabalhadores, que as normas que têm são perfeitos para grandes empresas, mas para uma empresa como nós, que tem menos de 15 pessoas, é muito difícil fazer tudo o que nós precisamos fazer. Além disso, daí tem o sindicato. Então, quando eu fiquei sabendo que o sindicato que determina a lei, minha cabeça quase explodiu. Como pode ser assim? Que eles vão determinar se eu estou... Eles representam, é como um advogado representar as duas partes, só que ele é o advogado da defesa, ou ele é advogado do governo. Como é que ele vai representar bem as duas partes e fazer o que seja melhor para as duas partes? Então, nessa parte aí, foi a parte que foi mais difícil. E daí, nesse momento, eu vou enlouquecer, porque eu sou meio cabeça quente. Então, melhor minha esposa cuidar dessa parte. Lá nos Estados Unidos, você chegava a empreender? Você chegou a ver essa diferença? Por exemplo, olha, se eu estivesse fazendo isso nos Estados Unidos, eu teria, por exemplo, tais incentivos, teria essa facilidade. Você tem uma noção para mostrar para a gente assim, quanto que seria muito mais simples por lá? Eu estudei negócios na faculdade, mas eu nunca abri uma empresa. Então, não sei exatamente, mas do que eu já escutei de pessoas que têm empresas lá, o processo, eles ainda reclamam, mas é porque nunca vieram para cá. Mas o sistema parece que é bem mais rápido, bem mais fácil para abrir uma empresa, para os impostos e tudo que vai pagar é bem... E também, como eu falei, para empreender lá é um pouco mais fácil porque não tem todas essas coisas. Por exemplo, quando eu falei com meus amigos lá, eu estava reclamando que quando alguém sai, mesmo se fez um trabalho ruim, saiu, eu tenho que pagar para a pessoa sair. Daí, então, se eu fosse esperto, ou se eu for um trabalhador esperto, então eu faço um trabalho ruim por 6 meses, 1 ano, aí o cara tem que pagar para se livrar de mim. Então, algumas coisas para nós que estamos até acostumados de ser explorados como trabalhadores, fica difícil de entender a lógica atrás de algumas dessas coisas. Você acredita que se o sistema brasileiro fosse mais justo nesse sentido, ou mais equilibrado, se assim eu posso dizer, na relação entre patrão e empregado, você acha que ia gerar mais emprego? Você acha que ia ser alguma coisa positiva? Eu acredito porque meu pai sempre trabalhava como vendedor de seguros e essas coisas, e ele trabalhava por si.
ligado com algumas empresas. E ele sempre falava isso, que a pequena empresa é a espinha da economia. Ou seja, é o que leva para frente. Não são as grandes empresas que fazem isso. Então, quando você tem regras e leis que acabam ajudando as grandes empresas, mas não com um olho para as empresas pequenas, você acaba machucando a coisa que mais... Se você comparar o número de pessoas que trabalham para grandes empresas e o número de micro e pequenos empreendedores no Brasil, eu acredito que teria mais desses, qualquer pessoa que está vendendo coisas na rua ou qualquer coisa assim, essas pessoas deveriam ter mais ajuda do que as grandes empresas. E acho que se tivesse mais equilíbrio, sim, isso ia gerar mais trabalho, porque daí essas pequenas iam crescer. E às vezes isso vai ajudar a fazer um trabalho melhor do que as grandes que já estão estabelecidas, que parecem que têm mais ajuda. Você disse sobre as dificuldades na legislação ao empreender. Você chegou aqui nessa vivência aqui no Brasil até que ir para o judiciário? Teve que processar, ou ser processado e tudo mais. Muito diferente essa experiência? Ou, sim, não sei se você teve essa experiência também nos Estados Unidos, né? Nunca tive nos Estados Unidos, mas eu conheço, eu já ouvi falar de pessoas que tiveram e demora pra caramba. e parece que é mais fácil evitar. Você pode fazer umas manobras para não ter que cumprir com o que o juiz fala, alguma coisa assim. Teve algumas, o que eu mais vi foi essas duas coisas. E é tanto que nós, quando nós viemos para Palmas no começo, entramos numa sociedade onde era amiga de 20 anos da minha esposa. Ela acabou roubando 50 mil de nós, que nós investimos na empresa, e por causa da dificuldade que teria porque aí aquela coisa entre amigos e tudo, teve um contrato que ela estava com um contrato e daí com certeza jogou fora. Então, por causa de tudo isso, minha esposa explicou que era mais fácil simplesmente deixar e ir para frente do que tentar ir atrás, porque ia demorar tanto e talvez depois de pagar tanto para fazer o processo, daí acaba com nada. Mas a percepção que a gente tem aqui no Brasil, aí não sei se a percepção é equivocada, que 50 mil para você reverter lá nos Estados Unidos, você ia gastar uns 100 mil com advogado, que advogado lá ganha muito bem. Ganha. É isso? Ganha muito bem. Realmente. Estamos no lugar errado. Eu falo a mesma coisa para meu dentista. O dentista lá também ganha muito mais. Na área da saúde, né? A prestação de serviço em geral, né? O pessoal, manicure, salão de beleza, tudo isso também tem muito... Mas também, em recompensa, na maioria dos lugares, você ganha muito mais também. O salário mínimo não é um salário no país inteiro. Então, tem um equilíbrio. Por exemplo, se você morar em Los Angeles, você vai pagar muito mais, mas ganhar muito mais do que se você nós morávamos em Wyoming, no condado menos populoso, do estado menos populoso dos Estados Unidos. Tudo caipira. Aí lá você... Tudo o quê? Caipira. Será que é um gringo? Boa. Então, em muitos lugares lá, onde não ganha tanto, você não paga tanto. Então tem esse um pouco mais equilibrado. Aí você chegou aqui, então vamos empreender aqui em Palmas, escolheu, vai fazer, né, a escola. E como é que foi o desafio do início, assim, além dessa questão toda tributária que você teve, legislação trabalhista, né? E o início, como que foi indo? Como que vocês foram desenvolvendo a marca? Como que foi esse início para vocês? No começo, graças a Deus eu tive muita ajuda, porque a primeira aluna que eu tive, a doutora Érica, que é cardiologista aqui em Palmas, ela gostou e ela não tem vergonha de falar para todo mundo. Então, ela tem uma clínica de cardiologia e ela gostou tanto que ela pegava os folhetos que eu tinha, colocava a estampa dela e colocava na mesa de todos os médicos lá. Daí, 80% dos meus primeiros clientes eram médicos, porque era médico que fala com médico, que fala com médico. Então, foi assim. E, infelizmente, nós nunca tivemos sucesso com marketing fora de boca a boca. Nós tentamos várias coisas, nunca deram certo, então voltamos para boca a boca, mas agora com Instagram e essas coisas estamos fazendo mais.
Agora que veio aqui, é isso aí. É o boca a boca que agora... Fica tranquilo que a o partir Abjair desse gosta momento- muito do boca a boca. Gostamos, né, Tiago? Agora ele ficou famoso. Exato. No maior podcast, né? Como a gente colocou. Me falaram. Exatamente. Eu duvidei, mas agora eu acredito. Interplanetário. É um E aí, negócio assim, Interplaneta. Uau. com cabeças brilhantes, né? Tanto de quem apresenta quanto Nem quem... Hi, Mars. Nem todas as brilhantes. Então, aí que legal. Aí quando você começa a instalar e aí você vê esse público, o foco era então conversação? Eu, inclusive, quando nós viemos para cá, eu achei nos Estados Unidos uma metodologia que eu já estava pensando na frente, o que eu estava procurando, vendo metodologias, pensando no que eu queria fazer, e eu achei uma metodologia baseada em conversação. E quando eu cheguei, eu comecei a desenvolver, pegar uma metodologia que tem 50 anos, que é usado, agora mais do que 50 anos, que é usado nos Estados Unidos. E eu comecei a mexer para usar essa metodologia junto com as coisas que eu tinha experienciado na sala de aula. Então, juntei essas duas coisas e esses últimos 7, quase 8 anos estou desenvolvendo isso e estamos tendo muitos resultados. Mas é por isso, porque o foco é conversação e não decorar, por exemplo, decorar o verbo to be, decorar esse outro verbo, decorar esse verbo. Daí tentar colocar essa tabela que você decorou, tentar colocar para fora para comunicar. Nós trabalhamos em partes de frases, praticando, repetindo, trabalhando na pronúncia para fazer isso. E é presencial ou é tudo virtual? Tudo... A nossa escola tem os dois. Eu trabalho principalmente em online agora. Online, né? Porque com a pandemia e tudo, a demanda abriu para o Brasil inteiro e agora, graças a Deus... Qual o nome da escola mesmo? É Aces English. Fica onde aqui? Fica perto do Marista, o Colégio Marista, onde ficava Fisk, Tá. ironicamente. Ou no seu computador. Nada por acaso. Mas outra dúvida que me bateu é o seguinte, mas você nunca pensou em fazer o caminho inverso? Explicar, por exemplo, português para americanos, para gringos? Você sabe que você é a terceira pessoa nas últimas 3 semanas que falou isso. Aí. Eu estou começando a pensar. Por exemplo, você tentar explicar cangote, essas coisas. Exato. Coisas necessárias. Coisas importantes. Se você não vida. tiver, se você ficar 10 anos sem saber, como é que você vai explicar poder o verbo ficar? ver e o verbo vir? Você vai ter que voltar. Você voltar para os Estados Unidos. Hoje você vai chegar lá e falar, hoje eu sei o que é cangote. Exato. Aí você já passa isso para frente, inclusive vai lá no cangote de alguém assim, ó, uma autoridade, né? Você vai Então- ter como sacanear um amigo seu aqui. Sabe que eu sou nerd tanto de línguas que eu já tentei trazer, quando eu voltei para os Estados Unidos depois da minha missão, e tentei levar poesia, porque eu achei tão útil. Porque, principalmente lá no Sul, eles falam poesia para tudo. Aí eu comecei a usar e meus amigos... Lá fala muito o que bar você está também, falando? né? Bar. Por que você está falando isso? Significa assim. Daí eles, não, pare. Simplesmente pare. Não vai dar. Pois é muito útil quando não tá rendendo conversa com alguém e tudo mais, a pessoa tá falando, você... pois é. Ou pois. É só o jeito que você fala tem 1000 significados. Pois é. E aí então a escola, depois que ela é instituída, começa já a atender o público local, agora vai para a internet. Além disso também vocês trabalham então com esse intercâmbio. Como é que funciona o intercâmbio? Para quais outros lugares vocês estão indo? Nós juntos levamos um grupo de alunos para Los Angeles, para uma escola. Nós temos parcerias com escolas internacionais nos Estados Unidos inteiro. Fomos para Los Angeles. Minha esposa levou um grupo de 5 meninas para Los Angeles também para fazer inglês de cinema. Então, tem a principal escola que nós temos com quem nós temos parceria tem muitos programas assim, tem de cinema, tem de escritor, tem inglês para várias coisas diferentes. Então, e também nós já ajudamos três jovens a irem para os Estados Unidos fazerem faculdade lá. Inclusive, nossa filha, quando nós fomos para os Estados Unidos, ficamos 1 ano aqui em Palmas, voltamos, e nossa filha ficou lá, ficou fazendo faculdade lá. Agora ela está fazendo faculdade de medicina, mas por causa disso ela tem alguns
algumas ligações dentro. Ela fez Community College, que é de 2 anos para depois fazer universidade. Então lá ela trabalhava num laboratório, inclusive ela já ganhou emprego nesse laboratório para 2 dos alunos que nos mandamos para lá. Eles seguiram a mesma rota que ela fez. Aí ela foi de Community College para a Universidade de Wyoming, sendo que é um estado pequeno, é a única universidade pública lá, né? Mas se você fizer 2 anos lá dentro do estado, é muito mais fácil entrar, então eles fazem isso também. E um deles também, inclusive, ela foi de lá para a Universidade de Medicina, porque é separado, você tem que fazer o seu bacharel e depois fazer a aplicação para entrar numa escola de medicina. E um dos meninos também está fazendo isso, então, sem saber, nós abrimos uma rota para ajudar pessoas que querem fazer esse mesmo tipo de coisa. Foi nesses cursos aí de cinema e tudo mais que você resolveu fazer um filme? Não, Conta pra gente. Ficamos sabendo. Sabendo aí que você tá num personagem e tudo mais. Como é que é esse lance, cara? Como é que o professor de inglês virou personagem de filme? Eu fazia muito teatro no high school. Era meu sonho, porque eu faço performance. Quando eu estou na frente, por exemplo, nós temos também, está em pausa agora por causa da pandemia, mas eu dava aula nas igrejas, com turmas muito grandes e um preço mais baixo. Quando eu estou aí, eu estou fazendo performance. O Obser também é performista. Eu reparei. Exato. Eu sou bem leonino, então eu gosto de estar na frente da câmera e essas coisas. E estavam desenvolvendo o primeiro... Como é que foi? Primeiro filme longa cristã feita aqui no Tocantins. É um filme independente, por causa que foi independente, não foi para frente. Mas honorários caros os seus, hein? Cachê. Não conseguiu pagar. Cachê de gringo, né? Por dólar, tudo rico, né? Não, eu fui o único que disse que eu tive que receber. Em dólar. Em dólar, justo. Se eu soubesse antes que eles não tinham, eu não teria começado a gravar. É cinema, não tem milhões. Mas foi muito legal. Nós gravamos algumas coisas. Ainda tenho a página. De vez em quando eu mostro, quando eu consigo levar a conversa para isso, eu mostro o trailer que tem... Você quer convencer o aluno a ficar na escola, falar, olha, aqui vai para Hollywood. Olha aqui, eu era teacher aqui, ó. Geralmente é quando eu quero cobrar mais, tá? Eu mostro com quem você está fazendo inglês, cara. Olha aí. Mas o que era o seu personagem, cara? Como é que era esse lance? Pregador. Você era um pregador? Não, eu era... Pegador? Aí, ó, cara... Eu era... Minha personagem foi um traficante internacional. Aí, sabia. E cara mal... Mas lógico, tem cara internacional, é gringo, né? Que tá mandando a galera para os Estados Unidos e tudo mais. Cara de mal eu sei fazer. Sim. Muito bem. Escobar gringo. Mas tirando a parte de teatro que você já tinha feito, filme, mais nada. Lá nos Estados Unidos, não. Não. Eu tinha pensado, depois de ficar famoso e rico, claro. Eu vou começar a produzir. Mas tá demorando, cara. Pra caramba. Por falar em rico, né, uma das situações que também que chama muita atenção, e aí minha dúvida, é a respeito da tributação do americano, né? Salvo engano, e até queria trazer a pergunta para você, o americano ele paga imposto de renda, mesmo ganhando dinheiro aqui no Brasil, residindo aqui, ele também tem que pagar para os Estados Unidos, correto? Não. Pode ficar tranquilo que pode editar isso depois. Vamos dizer que é para pagar. Sim, é para pagar. Isso, mas... Vamos deixar assim. Não, mas é ridículo. É ridículo. Eu faço parte da sociedade brasileira, eu pago imposto aqui. Tudo que eu faço aqui. Eu não ganho nada lá. E a lei diz que eu tenho que pagar imposto do que eu ganho aqui lá também. Sim, gente, os Estados Unidos ele tem uma característica que poucos países têm, que é a tributação ius sanguinis. Ou seja, o americano, onde ele estiver, mesmo que ele seja residente em outro país, ele escolheu nunca mais voltar para os Estados Unidos, vai, por exemplo, só estar aqui no Brasil, só ganha dinheiro aqui, obviamente ele passa a ser tributado aqui como residente nacional, ele sofre a tributação aqui, mas nos Estados Unidos, o cidadão americano, quer dizer, a pessoa nascida nos Estados Unidos, mesmo que venha a perder a sua cidadania, ele vai ser tributado o resto da vida.
E a justificativa, quando eu perguntei, mas meu professor de Direito Internacional Tributário, né? Eu falei, por que professor? Ele falou, bom, a justificativa é que se um cidadão americano, onde ele estiver, ele precisar de um auxílio do governo, por exemplo, foi sequestrado, no outro lado do mundo, eles vão deslocar toda a estrutura americana para dar o suporte para essa pessoa, então essa pessoa tem que custear o resto da vida. É a justificativa. É o motivo. Mas a gente pode fazer o teste, né? A gente pode te prender fazer aqui. Daí né? vai ter que cortar assim, essa parte, mas É melhor não, porque eles têm um negócio de descer de helicóptero aí, Exato, bala. Eles são bem meio perigosos. bruto, né? A gente gosta aqui do perigo, mas nem tanto. Né? E a outra parte com Ou isso como diz aqui também, a gente tem um pessoal que tem uma palavra chamada ignorante. Mas tem muita gente aqui que fala ignorante, então são meio ignorante. A coisa com isso também, eu li um artigo sobre isso esses dias, que a fila tem tipo 10 mil pessoas na fila para tirar a cidadania americana, justamente porque moram fora, não querem ter essa responsabilidade, mas não estão conseguindo tirar, porque tem uma fila. Então, o que eles vão fazer com esse povo? Que por tanto tempo queria já tirar, que não querem voltar para os Estados Unidos e não estão pagando, ou é para pagar, é uma questão de... E tem todo um planejamento tributário também para o americano que ele pode fazer, que aí ele vai conseguir pagar menos tributos, assim como no Brasil também, né? No Brasil nós temos, e assim, o planejamento tributário no Brasil ele ainda é mais forte, porque como a gente tem essa tributação tão elevada e tão louca, né? Então a gente tem essa prática de você planejar, olha, esse tributo eu não quero pagar. E nem sempre isso significa que você está fazendo uma sonegação, não significa que é um crime, que é o errado. Mas existem formas de você planejar a sua empresa, o seu negócio, para que ele tenha uma tributação muito menor. E essa é a importância também que as pessoas consultem os seus advogados aqui no nosso país. Tanto eu quanto o Thiago ministramos aulas, né? E não falo inglês, não entendo nada de inglês. A Andressa, minha filha, conhece um pouquinho mais, mas eu nada. E de vez em quando passo o que a gente chama aqui de perrengue, né? Que são os apertos, as dificuldades em sala de aula, que sou obrigado por conta dessa questão do direito norte-americano, no direito americano. Eu assisti um vídeo explicando essa expressão norte-americano, americano, né? Então o americano acaba tendo uma influência, inclusive no âmbito do direito. E de um tempo para cá, várias expressões americanas a gente acaba tendo que usar. Aí chega em sala de aula, vem o professor Abisaí que não entende nada de inglês, tem que falar uma expressão em inglês. E aí, Thiago, eu não vou perder a oportunidade. Claro. Eu quero que o professor não está pagando, né? Ou então, me ajude a... Como é que eu pronuncio essas duas expressões aqui? Aí, ó. Ok. Do process of law. Of law. Of law? Of law. De novo. Não, como você ensina lá? Como eu... Ok. Lá, sua aula. Isso. Você fala assim, primeiro fala... Isso, Law. Na verdade, vamos começar com law. Law. Of law. Of law. Of law. Of law. Cess of law. Cess of law. Process of law. Process of law. Do. Law. Due process of law. Due process of law. Nice. Muito bom. Aí, ó. O cara é bruto mesmo. Outra. Moço, pra ensinar um Abisair alguma coisa, é difícil. Papagaio velho. É aquele negócio que papagaio velho não aprende a falar, ó. Aí, papagaio velho aprende sim. Bill of Rights. Bill of Rights. Bill of Rights. Rights. Bill of Rights. Vai. Eu vou... Excuse me. Yes, vamos só. Eu vou ser o professor, daí... Você faz uma Essa vez, só por hoje. Só por hoje, tá? Só por hoje. Passa no débito. Rights. Of rights. Bill of rights. There you go. Eu também quero. Tem uma expressão... Mais alguém aqui? Eu tenho aqui. Tem uma expressão do direito tributário que a gente até... eu vou pedir só uma porque a gente deve estar na cota. Se alguém que sabe disso é advogado, né? Só uma coisinha. Só um pouquinho assim, ó. Existe uma expressão que a gente já até comentou aqui no primeiro podcast nosso, no episódio número 1,
que é sobre o princípio da pecunia non olet, em latim, né? Que é aquela ideia de que o dinheiro não tem cheiro, então quanto mais... não importa se os atos são lícitos ou ilícitos, morais ou imorais, quem pratica um fato gerador tem que pagar o tributo, tem que contribuir. Né? Essa expressão que nós temos do direito que vem lá do latim, né, pecunia non olet, também pode aparecer nas provas, nos concursos e na doutrina também em inglês. Né? E na minha pronúncia, né, money does not smell. Né? Agora não sei se dá para melhorar. Né? Deve dar. Não sei, meu inglês é... Dá. Eu tô falando eu achei que meu inglês era imelhorável. Com você, que tem uma pronúncia um pouco mais... Muito melhor, pode falar. Não. Não, mas é verdade. Tão mais alto quanto eu sou mais alto que ele. Isso, muito bem. Então, o problema quando alguém chega no intermediário, muitas vezes, é o S. Porque quer pronunciar o S como em português. Okay? So, se nós colocarmos só smell, o S não é como is, não é como um S ou Z, e não tem uma vogalzinha, eu chamo de vogal fantasma na frente. Não é is smell, é smell. Primeiro som é S de sapo, smell. 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 Not smell. Not smell. Not smell. Not smell. Viu? Já está 100% melhor. Does not smell. Does not smell. Does not smell. Does not smell. Money does not smell. Money does not smell. Very good. Yeah. Ok. Thank you. You're welcome. You're very welcome. Eu não vou participar dessa coisa. Aí aqui é entre nós. Acerta com ele. A gente começou. Vamos continuar com a aula? Vamos, então eu gostei. É muito gostoso aprender, né? Só para não perder a oportunidade, já que você está falando aí, pessoal, galera que nos assiste também, vou tentar mais uma vez aqui. Depois eu vou me matricular lá e vou aprender direitinho, problema. claro, porque eu preciso dar um tumé. Já puxa o contrato, manda ele assinar. Mas Depois eu vou me matricular, é conversa. Essa primeira expressão aqui, traduzindo para o português, é o devido processo legal. O que acontece? Até a Constituição de 1988, a nossa Constituição Federal não previa o devido processo legal, que é imanente do direito americano. Então, com a Constituição de 88, passou a constar, dentro de um dos chamados princípios da Constituição brasileira, e chamada de cláusulas pétreas, que são as cláusulas que são escritas na pedra, ou seja, são imutáveis, são like inalteráveis. Então, esse princípio é americano e foi trazido para a Constituição brasileira. E o Bill of Rights, Bill of Rights exato, tem a ver com a Carta dos Direitos. A Carta dos Direitos, a primeira Carta dos Direitos, isso aqui tem a ver mais com direito inglês. Com 1689, quando houve a derrubada de um rei e a assunção de outro, o rei Guilherme assumiu no lugar do rei Jaime II, que estava querendo implantar, na realidade, o catolicismo, né, na Inglaterra como um todo. Voldemort, Harry Potter. E aí ele foi derrubado. E essa Bill of Rights, que a gente utiliza muito e fala às vezes em aula, eu sou obrigado a falar. Agora, porra. Aí, agora vai. Quando a gente fala em inglês, brasileiro tem um sotaque específico, que pra gente é muito claro quando é americano. Italiano, né? espanhol, é show de bola. Né? Então assim, o gringo lá, ele já sabe, falou meia dúzia de palavras e já sabe, o cara é americano. Ou então pela roupa também. Mas como que você vê a gente falando, você entende, fala assim, isso aqui é brasileiro. Eu sim, porque eu tenho muito contato há muito tempo, mas eu acredito, o americano em si tem sotaque mais latim, porque para ouvir os sons diferentes é como, para brasileiro é difícil ouvir no começo a diferença entre this e these, o som da vogal. E para nós, quando eu vim para o Brasil, eu não conseguia entender a diferença entre avô e avó, porque nós não temos um desses sons. Então, se foi o avô, eu sabia que era homem, por causa do o, não por causa da vogal. Então, sem ter esse contato com essas, principalmente vogais e essas coisas assim, é difícil distinguir para alguém que é leigo, alguém que não trabalha nessa área há muito tempo. Eu com certeza, eu consigo ouvir a diferença entre mexicano falando ou brasileiro falando inglês. Mas a maioria das pessoas,
as línguas que são faladas na América do Sul, quando falam inglês, eles têm um sotaque similar. Como eu estava falando de italiano, o italiano que tem um sotaque bem mais forte, como o russo tem um sotaque bem mais forte. Alemão, quando um alemão fala inglês, tem esse bem francês como também, se estivesse batendo na mesa ou alguma coisa. Parece que sempre está com raiva, mas daí tem essas diferenças que você pode perceber. Uma vez quando eu fui para Aruba, que é uma ilha no Caribe, que é basicamente americano que vai para lá. Caribe, Aruba? No Caribe. Pertence à Holanda, mas fica no Caribe. E lá tinha muito... Era na Ásia. Lá... Que é Aruba, né? Aí, então, quando eu cheguei lá, em determinado momento eu fui num restaurante, e aí eu tava olhando a carta, né, o cardápio, e tô ali olhando, e eu fiz algumas perguntas pra atendente, né, pra recepcionista. Ela olhou assim, em inglês, óbvio. Aí ela virou e falou assim, você é brasileiro? Eu falei, sou. Como você sabe? Você fala cantando, né? Da percepção que eu tenho que vocês falam cantando. Eu falei, pô, interessante, eles acham que a gente canta. No outro dia de manhã, eu fui tomar café da manhã, né? Fui tomar café da manhã e o cara, hey, Brasil, Pelé! Sempre tem isso aqui. Brasil, Pelé! Né? Aí eu falei, pô, me chamou lá, tal, queria vender uns produtos. Aí eu peguei e falei assim, como você sabe que eu sou brasileiro? Aí ele falou assim, pela roupa. Vocês brasileiros se vestem tudo iguais. E é engraçado porque a gente tem a percepção assim no americano, né? Que se vestem todos iguais. Eu falei, como que a gente se veste tudo igual? Eu podia ter colocado outra roupa. Eu falei, não, vocês se vestem tudo igual. Aí eu peguei e falei assim, então tá, eles reconhecem a gente porque a gente fala cantando e por forma que a gente se veste. Aí no outro dia cedo, lá vou eu procurar, tava precisando de um adaptador de tomada para eu poder colocar e fazer carregar meu celular. E lá procurando, cheguei na recepção, falei, escuta, tô precisando de um adaptador de tomada e tudo mais. E o cara, você é brasileiro? Falei, sou. Como você sabe? Pelo jeito que eu falo que eu falo. O cara da praia, aí ele olhou e falou assim, não, é porque esse pino de tomada é só lá no Brasil mesmo que tem. Quantas formas diferentes tem de se descobrir quem que é um brasileiro. E vocês, assim, já os americanos pra gente é sempre esse estereótipo, né? Do brancão alto, né? Às vezes do queixo quadrado e tal. E que a gente depois, quando vai ver, conhecer um pouco mais, que não, né? Existe também todas essas diferenças. Entre vocês também percebe essa questão do sotaque? Por exemplo, o cara que é do Texas, o cara que é, sei lá, da Flórida. Realmente. Principalmente do Sul. Eu sempre, nas minhas aulas, se você assistir alguns dos meus vídeos, eu sempre estou zoando do Sul. Mas eles têm um sotaque diferente. Eu trabalhei pouco tempo, algumas semanas em Texas, e foi realmente outra cultura. Você é de onde mesmo lá? Eu sou de Seattle, no Noroeste, perto de Canadá. Lá onde tem o Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Exato. iCarly é outro que todo mundo... sim. Eles outra geração. Outra geração. Onde tem aquela torre, Isso. Space Needle. Que parece que chove muito, não é? Demais. Minha cultura. Ainda bem de que lá é seriado. quente, né? Não faz frio, né? Não é quase nada, né? Desastres, né? Grey's Anatomy sim. é avião que cai várias vezes com a galera. Sim, é impressionante. Desde que eles começaram a gravar lá, tudo tá caindo do céu. Bom, professor, tá começando já a encaminhar, né, pro nosso final. Né? Não sei se o Alexander tem mais alguma outra colocação para a gente trazer. E assim, cara, a gente está gostando muito de saber, é muito legal beber um pouco mais da cultura e poder aprender. Nós somos professores também, né? Mas nós somos professores de tentar levar o conhecimento jurídico para essas pessoas. E aí você traz um outro tipo de conhecimento, que é um conhecimento, como você disse, é a oportunidade que a gente tem de romper barreiras, de falar, de usar essa língua tida como a nossa língua universal mesmo. Hoje é mais fácil a gente se comunicar em qualquer lugar do mundo dessa forma. Até que eu tô programando uma viagem pro ano que vem para a Coreia, né? E aí o pessoal lá, o requisito, falar inglês, né? Para poder participar dessa viagem, né? Então tem que falar coreano, né? Exato. Eu queria ver esse cabra fritar. Então... exato. Saber, o Daniel, lembra que o Daniel tem uns amigos que eles não são só coreanos, são muito coreanos. Muito, é verdade. Exato, então já aqueles vou fazer... amigos muito coreanos ainda são seus amigos. Exato. Depois de ouvir isso ainda? A gente falou assim... Almocei com ele semana passada. Exato. Ele falou, Daniel, e aí, como é que estão? Você tem os seus amigos coreanos? Aí ele falou assim, muito coreanos. Eu falei, fiquei tentando entender como é que é um muito coreano. Até hoje. Exato. Continuam. Então, professor, pra gente, assim, é uma honra poder receber também um colega de profissão, também um outro professor, alguém que se dedica a ensinar. Nesse estudo que a gente fez, a gente pôde entender um pouco mais sobre o seu trabalho,
pôde ver também como que você faz isso com muito amor e com muita a sua didática. E eu fui ver os comentários dos vídeos. Sim, e aí as pessoas falam assim, olha, você falando, eu consigo entender. Especialmente desse exercício que você fez conosco agora, esse exercício as pessoas nos comentários são depoimentos lindos. Falam assim, agora eu entendi, agora eu ouvi, eu consegui diferenciar as coisas. Então achei muito legal mesmo. Toda vez que a gente vê, a gente consegue reconhecer quando alguém tem uma capacidade de doar conhecimento, né? Que isso é algo que é incrível. E pra gente, a gente está muito honrado de tê-lo aqui conosco. Uma outra coisa muito bacana, Willy, é exatamente a disponibilidade que você teve da sua vida e de desenvolver a sua habilidade, que você dizia que era algo que Deus lhe concedeu, e eu acredito também muito nisso, né? Que é uma predestinação que não somos nós que às vezes escolhemos, né? Somos escolhidos. Né? E palmas, poxa, porque aqui você está na cidade que nós elegemos para viver, construir as nossas famílias. Então é muito bacana ver o seu trabalho, ver a maneira como você se dedica, o amor que você tem. E é só parabenizar mesmo e sermos gratos aqui pela sua presença, por tudo que você faz. E já te anunciar que você terá mais 3 novos alunos, né? Nós vamos matricular lá. Ou mais, e o Abizé já falou do contrato dele. Você viu que agora ele não está contando ele. Ele apontou para 3 pessoas. Não, porque eu só vou te fazer uma pergunta e depois já vou fazer contrato e tudo mais, né? Não, porque eu fiquei sabendo que a cada 3 matriculados ganha uma, entendeu? Exato. A questão jurídica está gravada. Tá gravado. Já dá pra... Eu posso fazer apenas esse corte para você. Não vai ver por causa Não estou vendo nada ali. A assessoria está mostrando alguma coisa. Ele. já viu agora? Ah, sim. Ele já foi radialista. Esse. Obrigado. Ainda bem que a gente escreveu no papel. Ainda bem. Foi, passa. A Vicky colocou atrás da luz, Vicky, assim, era da impossível. luz, hein? Aí ela aqui assim, ó, não sei o que, E aí? Radialista também? virou pra frente dele. Mas assim, eu recebi informações aqui no ponto de que você também era radialista e tudo mais, né? Daí dessa dicção, né? Incrível, que trabalho legal. Você é radialista lá? É aquela coisa, wannabe. Porque na universidade teve o rádio da universidade, onde você foi pago, recebia pelo trabalho, e teve um que era meu voluntário. Aí você teve que aplicar e daí eu fiz e ganhei um espaço. Eu fazia um programa de música indie. Daí era... Eu curto música indie. Então era pessoas que não saíram ainda, não ficaram grandes. Não sei, se você gosta de indie, deve conhecer Paramore. Não. Paramore. Não. Alguém? Sim, com toda certeza. Eu tinha uma das Você, grandes... inclusive, é vocalista, é verdade. Esse é o sócio que eu queria ter. Fala que Uma das grandes oportunidades que eu perdi foi a oportunidade de entrevistá-la. Quando... antes que saíram, só que eu não sabia quem era. E eu estava lá, eu podia assinar uma coisa para entrevistar essas bandas, mas eles estavam o último porque era um dos grandes. Só que você teve que fazer antes de escutá-las. Daí eu escutei, não, puxa, uma das grandes... Mas era aquela coisa, eu gravava 1 hora de rádio num CD, dava para o cara e eles tocavam. Então passou no rádio, mas não foi ao vivo, não foi nada. Mas foi quando eu realmente... Nossa, essa coisa de atuar, essa coisa de falar. Agora, a razão que eu mais gosto de dar aula online é porque eu tenho uma coisa arrumada onde é como rádio. Eu escuto minha voz, eu estou lá. Então, eu estou nos céus quando eu estou dando aula online. Até antes, vou fazer uma pergunta. Eu sei que eu comecei a encerrar, graças a Deus é editado, a gente faz todo o remix aqui. Foi assim que você chegou ali para o YouTube? Foi assim que você entendeu que poderia ir para esse outro meio de caminho que nem a gente está aqui agora, também está começando a explorar, passa a dica aí. Não, se não fosse por uma aluna que eu abri um canal e não fiz nada. Daí uma aluna, ela falou, eu vou viajar, eu gostaria... Ok. Eu vou viajar, mas eu gostaria de estudar enquanto eu estou fora. Eu falei, não, tem muitos vídeos no YouTube que você pode assistir. Ela falou, não, eu quero que você faça um vídeo.
Eu disse, não, mas tem esses vídeos. Não, realmente, eu quero... Daí o primeiro vídeo foi por causa dela. Daí a lição de que estava lá, daí eu pensei, nossa, eu podia fazer isso com todas as lições que eu dou. Eu posso fazer um vídeo e passar para os meus alunos. Então, no começo foi só para meus alunos. Daí eu comecei a colocar as lições, as pessoas começaram a dar feedback muito bom. Daí eu pensei, nossa, tem alguma coisa aqui. E foi só por isso que... Eu tinha pensado, até conversado com um amigo que tem canal, em começar, mas aquela coisa, eu tenho um projeto aqui, daí estava lá e só ficou até ela pediu, daí começou assim. Interessante, Abizair, como a história, como ele entrou, é exatamente a história que a gente está aqui fazendo. Exatamente uma coisa. Olha, alguém viu e falou assim, não, mas a gente foi obrigado, por causa da pandemia, a jogar nossas aulas online, ficaram registradas. O irmão do Abizair viu isso, sim, por que você não joga no YouTube? Eu falei, mas no YouTube, isso aqui é para meus alunos. Então, mas é tão bom que você pode, né, ir para o YouTube. E foi assim que a gente começou essa saga também aqui do canal 1.11. Bom, professor, suas considerações finais, alguma fala aí para trazer e aproveitar e divulgar o seu trabalho? Não, muito obrigado, eu estou muito feliz em estar aqui. Eu tinha assistido alguns dos seus podcasts antes, eu sabia que eu ia entender mais ou menos 50%, mas ficou melhor. Eu aprendi algumas coisas, entendi mais do que eu esperava. Cheiro no cangote. Isso, não posso praticar esquecer. agora. Mas se você gostaria de saber mais do meu trabalho, tem no Instagram, eu sou Prof. Willy Brasil, Willy com 2 L Y, Brasil com S. O meu canal é Aces English no YouTube. Você pode simplesmente colocar ACES English, como é escrito em inglês. E daí tem mais de 880 vídeos lá de dicas e lições e coisas para te ajudar a dar um up no seu inglês. E é isso, eu vim para o Brasil porque eu acredito que Deus me trouxe para ajudar a sociedade brasileira, não como um slogan, não como um jeito de te enganar para você fazer aula comigo, mas ao todo eu vi que Deus me colocou nessa terra para dar aula para brasileiro e quando eu vim para o Brasil eu vi que tem um jeito que eu posso ajudar cada pessoa que quer, seja uma pessoa que já é bem sucedida, que quer viajar, alguém que não tem nada que melhorar. Nós temos o nosso projeto nas igrejas que ao final de 2022, 2023, nós vamos reiniciar, onde nós damos uma aula, a mesma aula que eu dou na escola, só que com turmas maiores, com preço mais baixo, para abrir essa oportunidade para mais pessoas. Então, se você gostaria de fazer contato, pode fazer contato comigo. E se não, eu sei que tem muitas pessoas que vão, milhares, eu acho, pessoas que vão assistir esse... Milhões, desculpa, porque vai interplanetário. Interplanetário, intergaláctico. Próximo projeto. Mas se você for atrás de um professor, que seja um professor que tenha a experiência, mas o paixão de compartilhar contigo, que seja como esses professores aqui, que mostram, pelo jeito que falam, o amor que tem do que faz. É isso que é essencial num professor, seja americano, seja brasileiro, que seja alguém que vai te ajudar a chegar no ponto que você quer chegar na sua jornada de aprender inglês. Muito bem. Muito obrigado. Abizair, obrigado pela presença também. Valeu, garoto. A você também. Bom, e a todos, obrigado por terem chegado até aqui. Se você gostou, deixa aí o seu curtir. Não se esquece de inscrever, compartilhar. Acompanhe a gente também pela Zap TV, canal 1. Estamos lá também. E no mais, não se esqueça. Cada curtida, cada compartilhamento aí vale muito mais do que a sua presença, vale até nota. Muito obrigado, até a próxima, valeu!